Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Moldcast. Meu nome é Ian Oliveira e hoje eu estou iniciando uma trilha sobre moda disruptiva, onde a gente vai abordar muito sobre tecnologia aplicada diretamente na moda. Fala galera, tudo bem? Vamos começar agora mais um Moldcast. Meu nome é Ian Oliveira e esse é o seu podcast de moda e tecnologia. Até para explicar, a gente está agora numa parte da temporada nova, onde a gente vai receber alguns convidados focados realmente em tecnologia. E por isso, acho que é tão interessante a gente estar falando no nosso nome novo, né, dessa temporada, que é Moda Disruptiva. Então, com isso, eu gostaria muito de receber esse convidado super especial para mim, um grande amigo, Samuel Garcia, CEO da Builders. Obrigado, mestre. Obrigado. Para mim, uma honra estar aqui participando com o Ianzito. A gente tem bastante histórias aí, né? Bastante jornada. Muito, aproximadamente em uns 7 anos 7 aí aninhos já. de empreendedorismo junto, né? Exato, exatamente. Cara, para começar esse papo, acho que é interessante você explicar um pouquinho mais sobre você. Eu também vou depois falar um pouquinho como a gente se intercalou nessa vida. E depois a gente manda bala nesse papo. Não quero que tenha pauta, justamente porque eu sei que você tem muita história para contar aqui. Não, legal. Falar um pouquinho sobre Samuel, né? Sobre a Builders, sobre o que a gente tem feito de empreendedorismo aqui no cenário aqui de São Paulo. A gente fundou a Builders em 2017, né? Uma empresa focada em transformação digital, da estratégia até a operação, né? A gente atua em várias marcas de moda, né? Foi aí até que a gente... O primeiro trabalho que eu fiz com o Ian foi no Grupo Gereissati, ali no Iguatemi, né? A gente trabalhou toda a parte de lab de inovação, entre outros produtos que a gente foi criando ali no ecossistema, na linha do tempo, né? Mas falando um pouquinho de como tudo começou, né? Eu me envolvi com tecnologia muito cedo, né? O meu irmão, desde quando ele tinha aproximadamente 14 anos, ele começou a aprender a programar, Pascal, Delphi, entre outras linguagens assim. E eu fui acompanhando tudo, né? Vendo os filmes também que ele via, Piratas no Vale do Silício, entre outros que davam uma dimensão do que a tecnologia poderia se tornar, né? E eu era uma pessoa que morava no sítio, na roça, 20, 30 quilômetros da cidade, né? Eu e meu irmão, a gente alugava, assim, uns 6, 7 filmes para passar o final de semana, que não tinha mais nada além de filme e roça, obviamente, andar de bicicleta e tal, todas essas questões, né? Mas a gente foi se apaixonando por tecnologia dentro de um sítio lá em Teresópolis, no fim do mundo, né? E o Isaac, ele saiu de casa mais cedo, aproximadamente com 16 anos, ele saiu para empreender pela primeira vez. Eu ainda estava indo num caminho de escola e tudo mais, mas a partir dos 17 anos eu fui trabalhar com ele. A gente foi no primeiro empreendedorismo, a primeira empresa que ele abriu. Depois, em 2010, nós abrimos uma empresa juntos de transformação digital. Ela perdurou ali até 2014, quando eu vim a São Paulo, né? Trabalhei na Syncid. Trabalhei na Syncid 14, 15, 16 e 17 abri a Builders, né? E a Builders, ela já veio com essa visão de não só tocar a transformação digital, né? Mas a gente tem um propósito, que é exponencializar pessoas e negócios exatamente nessa ordem, né? A gente gosta tanto de tecnologia e empreendedorismo, né? Que o nosso propósito de vida foi como que a gente pode levar empreendedorismo e tecnologia para outras pessoas, né? Então, e obviamente utilizando a tecnologia para fazer isso, né? Então a gente começou com uma empresa de serviço, mas o propósito da empresa de serviço, ela trouxe para a gente um capítulo de empreendedorismo, onde as pessoas que mais performavam dentro daquela esteira de transformação digital, elas eram chamadas, né, para empreendedorismo ali dentro do grupo, né? Hoje a gente está com 9 startups, né? E não são só de tecnologia, todas têm tecnologia, obviamente, né? Mas tem startup de moda que a gente incuba, que eu acho que é a Twig, né? Inclusive o Ianzito é um ex-builder aí também, satisfação total. A gente tem empresas de energia, de saúde, de AI também, é nativa de AI, né? A gente acabou de lançar com o Textflow, né? Que é uma plataforma para você criar os seus fluxos de inteligência artificial. Mas basicamente, assim, a gente continua no mesmo propósito, né? E o propósito é atemporal, essa que é a graça do propósito. Independente se a gente é pequeno, se a gente é grande, a gente vai continuar exponencializando pessoas para que elas possam exponencializar os nossos negócios e os negócios dos nossos clientes, né? Mas esse é um mini overview aí da jornada, mestre. Não, muito bom, cara. Sim, até como você já colocou, né? Eu também sou um ex-builder e assim, cara, acho que graças a toda essa experiência que a gente acabou tendo juntos, dentro do próprio Iguatemi, dentro de outros clientes, fez com que a gente drivasse a visão de começar a empreender.
né? Perfeito. E aí, cara, para começar a entender também a sua visão disso, eu queria que a gente voltasse um pouquinho atrás no começo do lance de transformação digital, Tá bom? né? Como que para você foi essa jornada, né? Você tá 7 anos agora com a Builders, e Perfeito. eu queria entender, tipo, como para você tem sido essas mudanças que têm acontecido ano a ano, em nível de tecnologia, a nível de propriamente negócio, né? Porque eu tenho visto que cada vez mais está relevante essa pauta de vamos precisar se transformar Perfeito. digitalmente, Perfeito. né? E cada vez mais ficando mais importante como, Perfeito. como uma decisão de negócio, né? Perfeito, perfeito. Eu costumo dividir isso em 3 grandes ondas, né? A gente teve uma primeira grande onda, que ela foi muito focada, e é do passado, né, de 70 até mais ou menos 90 e pouco, que ela foi os sistemas, né, os grandes sistemas, mainframe, etc e tal, sistemas de balcão, sistema monolitos, por assim dizer, né, que resolviam diversos problemas de negócio e habilitavam jornadas, né? Mas a parte de criar tecnologia da informação para as informações que era tudo em papel antigamente, né? Depois veio a transformação digital, propriamente dita como a gente conhece, né? E a transformação digital trouxe canais digitais, aplicativos móveis, APIs e tudo mais. A gente entrou nesse cenário da segunda onda, né? Como que a gente fazia a disrupção do modelo legado antigo, né, para esse modelo novo, digitalizando a operação do cliente, digitalizando os processos, a experiência, o feedback, o growth disso, né, como que eu vou reter, como que eu vou nutrir, como que eu vou, enfim, trabalhar no digital com o meu cliente, com meus produtos e serviços. O que a gente vê agora, né, e olhando a nova transformação, que acho que seria essa terceira onda, é uma onda de AI enablement ou de inovação digital, por assim dizer, né, que beleza, já tenho o meu parque tecnológico digital, já tenho minhas APIs, meus microserviços, eventos, toda aquela questão que traz valor para a minha companhia, para os meus clientes, mas agora como que eu consigo realmente destravar todo o potencial que eu tenho ali, né? Tem um paper bem interessante, né, que lançou com o lançamento do Transformer, né, com a nova arquitetura de inteligência artificial, e eles falam que a atenção é tudo que você precisa, né? O mote do paper é exatamente esse, né? E o interessante é o que eles fizeram. Se você pegar os modelos antigos de AI, esses modelos, eles pareciam, eles tinham um formato de entrada e de saída, e arquiteturalmente eles eram parecidos, mas eles eram divergentes, né? E Transformer trouxe uma maneira homogênea da gente trabalhar todos os modelos, né? Então ele padronizou essa questão. E não só isso, ele trabalhou uma forma da gente realmente conseguir ativar o máximo de informações que a gente tem, dado um output que a gente quer, um outcome que a gente quer daquele modelo de inteligência artificial, né? Então, hoje, e isso é como a gente funciona. Se a gente olhar para a nossa cabeça, né, as redes neurais, inteligência artificial, ela quer entender como a nossa cabeça funciona, né? É uma tentativa de reproduzir como nós pensamos, assimilamos e ativamos valor. Se eu faço uma pergunta hoje para você, você vai, via sinapse, né, ativar vários neurônios aí e para trazer uma informação para mim. Não necessariamente as informações que você vai trazer vai ser diretamente correlacionada com a minha pergunta. Vão ter várias adjacências nessa questão. E você vai desenrolando a conversa e a resposta até conseguir me dar todo o seu contexto, né? Com a inteligência artificial não é muito diferente, né? E depois de 2017, né, o que mudou é que a gente realmente consegue acessar essa sensação do ChatGPT, por exemplo, que a gente tem de perguntar para ele trazer uma resposta muito embasada, completa. É exatamente isso, ele consegue, a parte como um humano, né, ter a atenção nos contextos que ele precisa buscar. Você imagina, eles têm mais 175 bilhões de parâmetros no 3 lá, GPT-3. Ele consegue, dentro desses 175 bilhões, encontrar exatamente aquilo que você precisa, né? Então, essa nova onda, né, a gente fala assim, a onda anterior, ela trouxe recomendação, ela trouxe predição, ela trouxe várias coisas que são importantes, né? Se você pegar a Amazon lá, se você comprar um produto ou analisar um produto, ele vai te dar os laterais ali recomendados, quem comprou X, comprou Y e tudo mais. Agora é diferente. Agora a gente vai conseguir dar uma hiper recomendação, uma hiper personalização para esse cliente. Imagina o cliente na Amazon chegando lá e perguntando: olha, eu estou indo para o Pico da Bandeira, o que eu devo comprar? Né? E a partir daí, agora com esses mecanismos de modelos que você consegue trazer os contextos, você vai, sei lá, vai varrer o TripAdvisor e vai contextualizar as experiências que essas pessoas tiveram e os itens que elas compraram e avaliaram de uma forma adequada e realmente trazer uma jornada para você do que você precisa fazer com avaliações e tudo mais. Então, realmente, as experiências digitais elas vão ficar mais parecidas com a nossa relação, né, humana, com a gente pensa no dia a dia mesmo. Né? Uhum. E, enfim, aí só para completar, né? Nós estamos exatamente nesse passo agora, né? Pegando depois, pós-transformação digital, e que
foi muito acelerado em 2020 com a pandemia, obviamente, né? Sim. Eu lembro de clientes que muitos dos assuntos que a gente trazia, como seja preparado com suas APIs, com sua segurança, tenha uma plataforma genérica para trabalhar todos os seus produtos e serviços, não cria tudo sob demanda, né? Muitas pessoas não queriam, muitas empresas não queriam investir CAPEX nisso, né? Só que depois de 2020 virou obrigatório. Todo mundo teve que digitalizar o seu workforce, todo mundo teve que digitalizar a sua empresa, seus processos, seus serviços para ter escala, né? E a grande oportunidade uma vez que está digitalizado, agora a gente pode ativar o valor. Então, essa transformação vai ter muito mais trabalho que a outra, eu acredito. Não, isso eu não tenho dúvida. E aí, até para trazer um paralelo para o mercado de moda, eu sei muito bem que você está próximo de algumas marcas ali, próximo de alguns marketplaces, e eu queria que você discorresse um pouquinho sobre as novas inovações. Não vale Twig, né? Twig a gente já conversou sobre, mas eu queria entender, assim, o quanto você tem visto, né, dessas inovações, principalmente utilizando IA, né, que, puxa, vai mudar o mercado de moda nos próximos, sei lá, 1 ano, 2 anos ali, e que, de fato, pode ser totalmente disruptivo, né, de fato. Perfeito. Eu acho que não tem como falar isso sem falar um pouco da Twig, porque eu acho que assim, a Twig ela representou muito bem a visão desse presságio que vai ser esse futuro da moda, né? Que é a hiperpersonalização, né? Costumo dizer para as pessoas que a Twig conhece mais você, né, de forma personalizada no seu estilo, no tecido que você gosta, nos cortes, do que o seu melhor amigo, do que a sua esposa, do que o seu filho, né? E esse é o poder que a gente tem com os modelos treinados verticalizados. Um modelo de moda, um modelo de esportes, um modelo de saúde. Quanto mais modelos a gente tiver personalizados, né, mais experiências a gente vai ter das quais a gente não teve ainda. Ou seja, no meu olho, eu não consigo saber que corte você está usando agora, qual é o tecido. Enfim, se eu souber muito de moda, eu posso responder essas perguntas, né? Mas agora, com essas facilidades, a gente nem pensa sobre isso, as peças aparecem, a gente se relaciona, compra e tudo mais. E indo nessa linha de hiperpersonalização, né, eu acho que a grande tendência é isso vir para a lógica física, né? Ou seja, o digital é muito bom, é importante, todo mundo já está no digital, mas como que a gente muda esse mundo, né, analógico que a gente ainda tem na loja física? Já tem muita coisa digital na loja física, né? Mapa de calor, gôndola digital, várias coisinhas que já estão surgindo bem interessantes, né? Uhum. Inclusive até o match de produtos mesmo, né? Se você falar no varejo no geral, sair, por exemplo, além de moda, né? Moda, varejo, farma, entre outras coisas, a gente já está vendo, por exemplo, balcão com inteligência artificial, dando receita com OCR para conseguir já trazer ali os remédios próximos na farmácia ou não, que é uma grande dor, né? Você está ali na fila e é sempre uma fila morosa e o sistema é antigo, é da terceira revolução, nem é da segunda ainda, né? Na maioria das farmas, né? E quando a gente vai para moda não é diferente. Todo mundo que entra dentro de uma loja de moda, essa pessoa, se ela não conhece aquela marca, ela vai ter que analisar todas as peças, vai ter que ir no pitch do vendedor, entre outras coisas, até achar o seu match. Ou ela já fez uma busca no e-commerce, ou seja, toda essa jornada de busca, de autoconhecimento para você comprar aquilo que você precisa, eu acredito que o tempo disso vai reduzir absurdamente, né? A gente está falando talvez de 50% menos, 100% menos, ou até uma otimização que a gente não viu ainda. Mas a grande questão, que aí é um desafio, né? É como que a gente faz isso na loja física, né? Acho que tem vários insights, vários testes, né? Acho que você pode falar um pouco mais, né? Smart Mirror. E aí, Não, cara, vira ou não vira? exato. Claro que vira. A gente tem testado algumas coisas também, né? Quanto a essa visão, né? De levar o digital pro físico, né? Você tá ali realmente como motorista, tá bem próximo desse projeto. Mas acho que é até um ponto assim, né? A facilidade que você traz pro usuário, no final das contas, pro cliente, ele realmente tá dentro disso, né? Perfeito. É a gente conseguir fazer ativação de, puxa, o que tá passando na novela? Né, em casos, por exemplo, né, de CDE, né, classes diferentes dessas marcas, puxa, o que tá passando naquela novela? Quem é a pessoa que tá sendo o hype desse momento? E a gente consegue pegar todos os looks que estão atrelados àquela pessoa e conseguir fazer um deparo, meio que um paralelo, né, disso com o que tem dentro da loja. Então eu enxergo super, assim, essa intervenção. É o que a gente também tá fazendo, então, do caramba, assim, tem casado. E assim, até, Samuca, trazendo um paralelo, né, pra gente acabar conversando, você como líder, né, de 300 e tantas pessoas, né, o que você acha que o profissional desse futuro precisa ter para que a gente consiga ter assim, né, tem muito sendo discutido, né, esse paralelo de, beleza, a tecnologia está avançando, a inteligência está avançando, e quanto disso as pessoas vão deixar de ter seus empregos, né, e o que elas precisam fazer para, de fato, manter o seu espaço ali, né, ter realmente essa frente. Então, acho que queria discorrer um pouquinho contigo muito sobre bom. isso, né? Pensando nesse Muito bom. clima mais de liderança, assim. Sim. Eu acho que
os trabalhos operacionais, né, eu acredito que vão ter mudanças, né? A gente não consegue dizer exatamente se os postos vão sumir, não vão sumir, eles vão se readequar, né? Igual a questão do Uber, né? Tecnologia trouxe toda uma nova classe, novas classes, né, de trabalho na segunda onda. A terceira onda eu não acho que vai ser diferente. Vão ter várias novas classes de trabalho que vão aparecer por aí. Mas essa é o desafio. A gente vai ter que pensar de forma diferente, vai ter que se capacitar. Acho que essa é uma questão. Acho que todo mundo. Inteligência artificial hoje é uma matéria como inglês, como português. Você tem que saber, né? Você tem que entender, você tem que saber usar, você tem que saber as plataformas que estão disponíveis e como que você faz. Você fazia copy de uma forma, agora você vai fazer o copy de outra forma. Você não precisa fazer mais da mesma forma que você fazia se você tem novas ferramentas, né? Análise de contrato jurídico ou qualquer outra tarefa que seja mais manual, analisar dados de um lado para conseguir um resultado do outro lado, você tem aqui um acelerador. Eu entendo a inteligência artificial como um super acelerador. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando as empresas começarem a automatizar as suas linhas, né? Ou seja, criar o vendedor digital, criar algumas coisas digitais e autônomas, né? Acho que essa é a grande questão. Mas aí entra um porém, né? A gente ainda está um pouco longe de ter realmente uma inteligência artificial guiada holística, né? O que eu quero dizer com isso? Para você fazer, por exemplo, pensar numa campanha de marketing, né? Você tem todo um time de marketing ali que está olhando para aquela campanha, que está fazendo a parte do CRM e tudo mais. Enfim, e isso é um trabalho que, em parte, a gente consegue fazer com AI acelerando algumas pontas. Sempre um humano usando uma AI ali, ou algum serviço que você botou ali para gerar insights e tudo mais, legal. Mas você ainda tem o processo, ainda tem as pessoas, e você ainda precisa trabalhar no seu CRM, você ainda precisa ir nas redes sociais, você ainda precisa nutrir os leads, você ainda precisa fazer tudo isso. Beleza. Agora está chegando um momento que a gente está começando a trabalhar arquiteturas autônomas, ou seja, como que a gente consegue fazer a campanha de marketing inteiro, sozinho, de ponta a ponta, né? Qual que é o problema disso? Não existe nenhum modelo de inteligência artificial holístico, né? O que eu quero dizer? Para eu trabalhar de ponta a ponta autônoma, eu vou ter que mexer em alguns modelos. O GPT, ele está trabalhando com... um modelo de linguagem natural, né? Existem modelos de visão computacional, entre outros. Você tem que misturar todos esses modelos, e além de misturar todos esses modelos, você tem que trazer um algoritmo, uma arquitetura, para que ele consiga planejar, quebrar tarefas, priorizar tarefas, executar tarefas, analisar o output, repensar nesses outputs frente ao objetivo que você deu em loop, até chegar ao objetivo final, né? Existem vários experimentos no mercado para chegar nisso. AutoGPT, Baby AGI, tá cheio, a gente está testando de tudo também. Mas a grande questão isso são arquiteturas de software para simular uma arquitetura guiada, uma arquitetura autônoma. Não existe arquitetura autônoma ainda. O Yann LeCun, da Meta, ele tem um mote de palestra que ele fala exatamente isso. Não são as LLMs que vão ser o futuro da inteligência artificial, quando a gente está falando de inteligência artificial guiada, holística, realmente ali trazendo um outcome, né, um entregável objetivo de negócio para o cliente, né? Então, óbvio, ele está construindo esse modelo, entre outras equipes no mundo estão pensando num modelo 100% holístico, mas o Gartner disse que vai ser daqui a 10 anos só, né? Eu acredito que daqui a uns 5 anos a gente deve chegar lá. Mas agora, pensando nessa revolução, né, quando a gente fala de pessoas, assim, agora é um momento que, independente do que vai acontecer, que ainda está muito nebuloso ainda, é o momento de se capacitar, né? É uma grande oportunidade. Não só isso, eu não vejo ainda que tem um momento de redução muito grande agora de postos de trabalho. Pelo contrário, agora eu acho que é um momento de criação, é um momento de construção. O GPT, ela deu um presságio, né, do potencial, entre outras plataformas como o Twig, né, estão dando presságios do potencial. Mas agora é um trabalho muito de building, e o trabalho de building vai precisar muito de pessoas, né? Então, e eu não acredito, né, que no futuro, não vamos mais precisar das pessoas. Não, a própria inteligência artificial, ela é evoluída através das pessoas, ela é construída, esse modelo holístico vai ser construído por diversos arquitetos, né? Não são modelos de inteligência artificial que estão criando a AGI, são pessoas, né? Sim. Então, acho que essa que é a questão. Não, e até dentro disso também, né? Uma das coisas que eu lembro lá atrás, né, da gente conversar, era que, assim, a gente vendia basicamente inovação. A gente vendia tecnologia pensada para o usuário dessas pessoas. Perfeito. Mas dentro de casa, eu acho que ainda tem um montão de dever de casa para ser realizado, sabe? Perfeito. Um montão de coisa que ainda não está sendo utilizada. E uma delas, acho que principalmente é os dados, né? Exatamente. Como tratar esses dados que a gente acaba gerando, cara. Exato. Assim, a gente tem passado alguns perrengues, né, do nosso lado aqui, de poder, tem 12, 13 milhões de sessões mensais,
e para entender quais são esses perfis e conseguir entregar a melhor recomendação para o usuário. Legal. Eu imagino que você tenha várias histórias disso, então eu Ah, quero sim. entender um pouquinho também dessas experiências, vendo, Perfeito. né, seja no prisma de cliente, seja no de Perfeito. produto, como que tá sendo para você conseguir digerir tanta coisa, cara? Perfeito. Olha, quando a gente está falando de... acho que são dois temas, né? Um tema é o tanto de framework, tecnologia, paradigmas, arquiteturas que estão chegando agora, e é uma explosão, acho que nunca se viu tanto, até na minha última palestra eu trouxe um pouco desses números, né, tem um modelo, há pouco tempo foi criado, 3 meses atrás, o Falcon, por exemplo, tinha mais de 54 milhões de downloads na Hugging Face, né, que é um marketplace de modelos de inteligência artificial. O GPT-2, que é antigo, tinha 16 milhões de downloads no último mês só no último mês, né? Então, se você, as pessoas não estão só investigando, mas elas já estão criando diversas aplicações em cima desses modelos. E são muitos modelos, né? A Hugging Face tem mais de 200 mil modelos pré-treinados no marketplace. Então, você pensa isso, 200 mil modelos de inteligência artificial, né? É bastante coisa. Bases pré-treinadas, acho que são mais de 40 mil bases pré-treinadas, né? Então, todos os dados do Wikipedia, GitHub, enfim, é uma infinidade de dados. Tem, por exemplo, projetos de dados. O Red Pijama, por exemplo, é um projeto que ela cria dados, né? Pré-treina dados para que você cria LLMs plugados a esses datasets. Do ponto de vista de dados, eu acredito ter muito acelerador para trabalhar. O conceito de AutoML para você trabalhar e tratar o dado de forma automática e ele mesmo te mostrar que modelos performam mais com os seus dados e tudo mais. A própria LLM, ela consegue trabalhar com dados normalizados, né? Então, a gente já fez vários casos que a gente pegou dado ruim, não tratado, totalmente zoado, e usando LLM mesmo para tratar esses dados e trazer uma resposta de valor, e a gente conseguiu, né? Tem um caso muito interessante que mostra um pouquinho desse presságio da inteligência guiada, não é em moda, né, mas acho que vale a pena a gente falar, que é o caso do Minecraft, né? Eles lançaram um framework chamado Voyager, e eles compararam, inclusive, com o AutoGPT. O AutoGPT, ele é um GPT em loop, né? É um GPT que você dá um objetivo e ele fica fazendo prompt, pegando prompt, analisando o que aconteceu e vê se está indo de acordo com o objetivo ou não. Ele pegou um bonequinho do Minecraft, jogou o AutoGPT ali dentro e deu um objetivo. Crafta uma espada de diamante, né? Pra quem conhece Minecraft, assim, parece muito mundo real, né? Você morre, você tem que comer, tem ameaças, né? Você tem que construir casa, tem que se proteger e tudo mais. E ele conseguiu fazendo os prompts e executando essas tarefas e aprendendo, né, que ele morre, que ele se afoga e tudo mais. E ele foi chegando e até conseguiu ali craftar a espada de diamante. Só que ele demorou um tempo, assim, como se fosse um noob jogando o jogo, né? Por assim dizer. Não era um youtuber famoso ali que performa bem. Porém, eles pegaram esse mesmo AutoGPT e tudo mais, e eles pré-treinaram, né, trouxeram uma base muito rica. Eles pegaram mais de 700 mil horas de vídeos de youtubers que jogam Minecraft, pegaram sites de guia, etc e tal, e deixaram como base de conhecimento já para aquele agente de Minecraft, né? E a partir daí, com 120 prompts, ele conseguiu craftar uma espada de diamante. É realmente algo... E 120 prompts em loop rápido, assim, é muito rápido realmente, né? Então, de repente, um youtuber famoso ali, se botar aí contra o agente do Voyager, ele vai pau a pau. Mas a grande questão são dados desnormalizados, né? Não foram dados tratados. E hoje a LLM, com esse modelo de atenção, você consegue pegar dados não tratados e correlacionar, porque a linguagem natural, as LLMs, especificamente as LLMs, elas têm uma capacidade cognitiva, né, de interpretar esse texto, de unir o texto com outros contextos e conseguir trazer a informação para a gente, né? Então ela é interessante, porque alguns casos seja varejo, moda, produto, qualquer tipo de informação, muitos deles, eles não vão passar por toda essa jornada que a gente já passou de machine learning, de tratamento de dados, de criar modelo na mão, de treinar modelo na mão, etc e tal, porque já existem aceleradores através desses novos modelos, né? Então, isso é realmente bem interessante. Não, imagino. Poxa. E na hora que você trouxe o lance do jogo, já lembrei, né? A visão que a gente tem hoje, né, atrelada não só a visão digital que a gente conhece hoje, né, como tô no e-commerce, sou atingido através de um marketplace da vida, ou qualquer uma dessas coisas, tem também essa visão do metaverso, né? Exatamente. Que é um outro mundo, né, de fato, porque a gente enxerga, por exemplo, você falou do Minecraft, mas eu trago, por exemplo, o Fortnite, né, que é um joguinho ali onde você, de fato, também tem um lance de construção,
Perfeito. mas que, além disso, agora tem intervenção das próprias marcas, né? Exatamente. As marcas estão fazendo presença ali dentro daquele jogo e, de fato, construindo ali meio que o seu avatar consuma as marcas que você consome também no mundo real. Como que você enxerga isso, Exato. cara? Como Roblox, por Exato, exemplo, né? Roblox também. E inclusive, falando dessa tendência, tem uma outra tendência em blockchain, né, que surgiu, que eu acho que vai potencializar muito isso, né? A Ethereum lançou aí um novo protocolo, um novo modelo ali para você trabalhar, onde o próprio item, ela tem uma wallet embedada, né? E o item, ele pode conter mais itens. Então, você pode fazer o conceito da roupa, por exemplo. E a roupa ser um NFT que contém outros NFTs, né, compostos ali dentro daquela roupa, do look, seja como você queira fazer, né? Mas, basicamente, isso também reduz um pouquinho do atrito de usuários que não conhecem blockchain, tokenização, a utilizar esse conceito. E vai ficar mais fácil a gente introduzir isso no metaverso. Por quê? Justamente você não tem que fazer todo aquele passo a passo, né, para criar a sua wallet, que são passo a passo um pouco complexo para a maioria das pessoas que não estão envolvidas com tokenização, né? Para a gente que já tem MetaMask e todas as outras carteiras é bem tranquilo. Mas agora, quando você traz essa experiência, né, você pode pegar o Minecraft, por exemplo, ou você pode pegar o Roblox, enfim, você pode tokenizar tudo, né? E de uma maneira muito simples. E ela pode ter um ciclo de vida agora, ela pode se autodestruir, entre outras coisas. Então, olha, realmente a gente pode ver nos próximos anos ali, de repente 1 ano, 2 anos, os mundos que a gente já conhece hoje, né? Minecraft, de repente, totalmente online e com posses, né? Seja skins, moda, casa, os próprios blocos, né? Então você vai começar a ter realmente um comércio de verdade dentro desses jogos, né? Então, se a gente tem um presságio de blockchain no Roblox ou em alguma outra plataforma desse, isso vai ser o natural, vai ser o commodity daqui para frente. E quando isso virar o commodity, né, a habilitação e a escala da venda dos produtos, né, de e-commerce, de moda para dentro dessas plataformas e vice-versa, vai ser muito grande, né? Cara, muito bom. Acho que isso é realmente uma baita disrupção. Não, isso é muito irado porque facilita realmente, né? Facilidade, nesse caso, é tudo. Mas Exatamente. aí eu vou até mudar um pouquinho de assunto, né? Eu sei que a gente tá indo num drive ali um pouco mais de tecnologia, Perfeito. mas eu queria entender com você, tipo, quais foram essas barreiras para criar uma empresa de tecnologia para vários mercados diferentes, Legal. né? Tipo, meu, beleza, eu sei algumas dificuldades por estar mais próximo, mas eu queria que você discorresse assim, pra gente poder entender, porque eu tenho passado por algumas adversidades, que é aquilo, né? O mercado ele tá muito drivado para, puxa, eu vou fazer aquele roteiro padrão de eu vou pensar na minha coleção, eu enxergo a minha coleção, depois eu mando para produção esse cara, depois eu recebo esse cara e começo a vender ele, seja na minha loja, né? Seja ali com a SKU cada vez com margens menores, Perfeito. né? Porque eu tô brigando contra o tempo ali versus a minha produção de fato, que acaba sendo custosa, e que eu preciso melhorar isso, essa indicação, essa recomendação, para se tornar preditivo. Mas aí tem uma série de outras dificuldades, né? Que é você, de fato, ter uma empresa. Sim. Como que para você tem sido isso? Quando você tem que olhar para várias indústrias diferentes e mesmo assim tá construindo algo que é de tecnologia, que é de mais alto, né? Alto nível de tecnologia que você acaba implementando em vários clientes diferentes. Não, perfeito. Trazendo ali, quando a gente foi construir a Builders logo no começo, né? Quando você vai criar algo, né, do zero, né? Ainda mais com foco. Nosso foco sempre foi fornecer, quando a gente fala de transformação, para Big Corps, né? São as grandes marcas do Brasil e do mundo. Então, é um desafio você nascer pequeno e já querer fornecer para os maiores, né? E ainda bootstrap, né? A gente nasceu sem investidor, a gente nasceu com as pessoas que eram builders mesmo ali, que queriam construir e trazer essa jornada de valor para os clientes, né? Então, a grande questão que a gente trouxe, no nosso caso ali nichado, né, foi o nosso know-how que a gente tinha para habilitação de escala de tecnologia para esses players, seja no e-commerce, seja no PDV, no balcão, seja em toda a estrutura de tecnologia, APIs, eventos, ou seja, a gente tem o know-how para conseguir fazer esse feijão com arroz da transformação número 2 com ofertas e não com pessoas, que acho que é um pouco diferente do que o mercado fazia. O mercado, a maioria, não todos, eles alocavam pessoas para resolver o problema do cliente. Qual que é o problema disso? Você depende da pessoa que está lá, né? E só as pessoas, elas vendiam um FTE. A gente vende a oferta, que é diferente, ou seja, eu vendo o problema de negócio do cliente, ou seja, o que você quer construir, ou que, na verdade, nem só o que você quer construir. A gente tem um capítulo de entendimento e geração de demanda, ou seja, a gente
conhece o cliente, entende todos os ativos que o cliente tem, faz os benchmarks com os pares, faz a análise no mundo também para entender o que está acontecendo de disruptivo, e a gente vai trabalhando nessa criação de roadmap de valor com esse cliente. Né? E uma vez que você cria esse roadmap de valor que está realmente alinhado com o propósito do cliente, com os objetivos estratégicos, e não só isso, que está sanando as dores do contexto atual, é muito mais simples você realmente atingir valor, até porque a cada ciclo que você executar, você vai revisar à frente aquilo que você planejou, e aí foi o que a gente fez na Iguatemi, a gente abriu lá, quando a gente entrou lá em 2017, se não me engano, 2018, 5 anos de roadmap para frente, né? Então, os 5 anos seguintes foram a execução daquilo que a gente já tinha feito, obviamente tem replanejamentos, tem mudanças no meio do caminho, e isso é normal, né? Agora, quando você está falando ali das marcas, de toda essa evolução, né? Você chegou a comentar ali dos SKUs, do e-commerce e tudo mais, da margem pequena, que realmente cada vez está menor, eu entendo que o ganho da inteligência artificial vai trazer recomendação, vai trazer tudo isso, mas só isso não é suficiente, né? Eu entendo que é uma junção de inteligência artificial com blockchain, mas não só blockchain do ponto de vista de tecnologia. É assim, como que eu crio experiências para engajar aquele meu cliente para que ele seja fiel à minha marca. Ou seja, putz, você compra a marca XPTO, né? Mas hoje você compra porque você gosta muito, porque de repente você segue ali as tendências, você gosta de pessoas que usam aquela marca e tudo mais, mas o que te prende ir para lá toda vez, né? Por que você não vai para o concorrente do lado? E muitas vezes você vai, né? Essa é a questão. Então, para mim o desafio tá como que as marcas que já são consolidadas no mundo, né, as maiores, e vão criar uma barreira maior para as menores não entrarem, né? Ou seja, como que eu crio experiência? Porque as maiores, elas têm esse potencial de criar experiência. Então, se eu sou Adidas, por exemplo, quero criar uma experiência com a minha marca, com os meus espaços, com os clubes que eu patrocino. Você tem uma possibilidade de criar experiências incríveis para as pessoas que consomem seus produtos. Por que você não faz isso? Né? E aí, isso vai para todas as marcas. Algumas fazem mais que outras, mas ainda acho que é muito pouco. Eu, como cliente, eu não sou atingido por isso. Eu não vejo, sei lá, a cerveja que eu tomo ou a marca de roupa que eu uso me chamando para uma experiência se eu for um cliente assíduo ou se eu tiver uma recorrência. Pô, por que a moda não está indo atrás da recorrência? Eu acho que tem alguns pontos de modelos de negócio ainda do varejo que são muito old school e a galera ainda se prende muito no que você falou, todo ano olhando coleção, aqui no Brasil no caso, né, do que aconteceu no ano passado e tudo mais e trabalhando naquele modelo de produzir, jogar em loja para entender o que vai performar. Replicando, na verdade, Exato. Não é criando, ele replica o que deu certo lá fora, vamos fazer um lance aqui. Exatamente, e isso, assim, essa parte, obviamente, quando a gente tá falando de coleção e tudo mais, inteligência artificial ajuda muito, né, a gente conseguir simular, a gente conseguir testar, a gente criar agentes para conseguir realmente trazer informações para a gente ser assertivo em que peça, para qual pessoa, em qual localidade, né, com qual tipo de valor. Isso dá um match. Legal, mas isso não garante, né? Ou seja, cadê a experiência para atrair aquele cliente, né? Então, plataformas como o Twig, puxando o saco aí, eu acho que traz um pouco dessa experiência, né? Que é você, putz, se eu tenho lá os meus closets virtuais, né? Esse aqui é o meu closet de esporte, esse aqui é o meu closet de trabalho, esse aqui é o meu closet casual, digital, eu posso pedir para os meus agentes, né, de inteligência artificial procurar. Qual é o que a gente faz, né? A gente procura os matches e exclusivos, né? Isso é um pouco de experiência, mas por que as marcas também não fizeram isso, né? E obviamente, né, as marcas, além de fazer isso, elas têm que se associar a marcas que já estão fazendo, que geralmente são as startups, né? Startups de inteligência artificial, de blockchain, etc e tal, tem oportunidade. Para quem quer se diferenciar, já tem muita solução para você plugar, mas você tem que montar um modelo de negócio. Tem que montar um modelo de negócio que realmente pare em pé, que seja uma experiência boa, que seja uma experiência que agrade, porque tem muita gente queimando o cartucho nessas experiências de NFTs também. Isso... Não, e até dentro disso, uma coisa também que eu queria ver contigo, da gente voltar naquela experiência de idealizar a BenTV, né? Porque antes, na época que a gente tava na Builders, teve a BenTV. Tá um pitchzinho ali do que a gente tentou fazer. Legal. Porque acho que era um negócio bem legal, perfeito, né, cara? Na BenTV a gente tentou quase que essas tendências de moda circular, né? Sim. Então, basicamente, a gente tem muitas pessoas com roupas, né, que utiliza uma vez no ano, né, ou uma vez a cada 5 anos, né, que são roupas boas e que outras pessoas, para comprar esse tipo de roupa, né, teria que gastar ali uns 4 mil reais, 5 mil reais, comprar uma roupa da Animale boa, né, de couro, etc e tal, entre outros tipos de peças. Obviamente, a gente não nichou só nessas peças, isso era um caso de uso.
O outro caso de uso eram peças convencionais também, né? Ou seja, aquilo que eu não estou mais usando, que eu já usei. Então, por que não posso ter um marketplace ali de aluguel, uma marca onde você tem uma assinatura e onde você tem direito a X peças por mês, né? Recebido em casa, passado e tudo mais, com todo um fluxo para você devolver e receber de novo, um aplicativo ali para você ficar entendendo as tendências também, vendo o feed do que as outras pessoas estão usando. A gente também criou um conceito ali de influencers, né? Os influencers entrarem, usarem as roupas e começar a impactar essas pessoas, micro-influencers principalmente, né, que é o que geralmente mais atinge ali essas camadas, né, mas, assim, a BeamTV lá atrás, eu entendo que a gente até conseguiu os experimentos legais, né, pra mim foi um grande experimento, né, a gente não conseguiu ainda, não conseguiu fazer naquela época a venture, Comercializar, né? exato, né, Colocou no e mercado. foi um pouco antes da pandemia, se eu não me engano, Não, né, ferrou toda a parte e de supply veio, chain, né? veio a parte da pandemia e roupa usada não ficou muito legal nesse ponto de vista, né. Algumas outras eu vi que tiveram algum sucesso, mas eu não vi nenhuma despontando mesmo, a ponto de fazer algum modelo circular que funcione e que tenha recorrência. Acho que essa que é a grande questão. Como que a gente garante essa recorrência? Talvez o modelo BeamTV, talvez ele tenha que ser usado dentro de uma marca, né? Ou talvez a gente tenha que realmente ter um marketplace de marcas ali que estão trazendo peças que sejam para rotação, né? E aí você garante, de repente, lá, 20% da tua produção você está dando para uma BeamTV-like da vida, entendeu? Que está ali com clientes contínuos, recorrentes, né? Não são clientes que estão chegando lá e comprando uma peça, são clientes que já têm assinatura, né? Então acho que falta essa garantia para o varejo. Cadê a recorrência, né? Cara, e assim, você me fez pensar assim, né? Claro, tem essa visão toda, e agora você tá atrelando a várias formas de conseguir visualizar essa mesma peça, né? E aí eu vou puxar um pouquinho agora o papo para aquele lance que acabou de ser lançado, que é o Apple Vision Pro lá. Tá Perfeito? todo mundo falando, né? Perfeito. De como que isso aí vai mudar de fato. E eu queria Sim. que a gente conseguisse aqui trocar uma ideia, porque eu vejo que tem muita aplicação surgindo pensando nesse novo plot. O que você acha disso primeiro? Perfeito. Depois a gente muda a bola. Perfeito. Eu não tive muitas experiências boas ainda com esses óculos de Com metaverso, VR, não. sempre a latência. Exato, né? Eu fiquei bem tonto. Mas, obviamente, esse parece ser bem interessante, né? E as evoluções, eu acredito que deve ser um primeiro produto ali que provavelmente vai evoluir bastante, né? Pelo que a gente já viu no pitch, né? Tudo pitch ainda, né? Isso. Parece que tem muita patente, parece que foi muito bem trabalhado e tudo mais, mas realmente, assim, quando a gente vê ali o teaser e as possibilidades, né, do digital, muitas coisas que a gente fala de fazer hoje com o Smart Mirror, por exemplo, eu quero espelhar a experiência do Twig dentro da loja física com um espelho inteligente, não precisaria, né? Porque, de repente, todo mundo teria um dispositivo, uma lente, é bem Black Mirror, né? Que a gente conseguisse já acessar a internet e tudo mais, né? Eu acredito que essas coisas são totalmente possíveis, eu acredito que os próximos 5 anos a gente vai ver muito teste que dá errado e teste que dá certo, mas assim, a mudança na experiência da escolha de compra, isso já mudou, né, com inteligência artificial e com Twig, tudo que vem chegando aí. Só que agora isso embedado na gente, né, a gente realmente, estando com a tecnologia em nossa posse 24/7, em todas as experiências de compra, vai dar uma possibilidade para as marcas, né, e também vai dar uma possibilidade de você criar o metaverso em qualquer lugar, né, que é aquela questão, putz, eu tô no meu closet e eu já tô querendo comprar uma roupa, boto o óculos e já começo a experimentar ali mesmo na minha casa e tal, beleza, e já posso fazer minhas compras, né? Eu posso comprar por ali mesmo, no meu closet, né? E receber em casa. Mas isso ainda não resolve a recorrência, né? Volto de novo falando do ponto. O ponto do modelo de negócio continua o mesmo. A gente está trazendo atratividade, a gente está trazendo, enfim, recomendação, predição, experiências inclusivas, comodidade, né? Que é você conseguir fazer isso de qualquer lugar. E acessibilidade é mais informações. Ou seja, você está munindo o usuário de uma escolha mais ampla. Acho que essa que é a questão, né? E dele não ter que fazer um esforço tão grande para conseguir ter essa escolha mais ampla, né? Mas a gente ainda precisa melhorar essa experiência. Acho que essa que é a questão. E a experiência que eu falo é relacionamento contínuo com a marca, né? Como que eu consigo trazer a minha marca para me relacionar com o meu cliente, não só o meu produto, né? O produto, acho que já está melhorando, né? Alguns produtos eles estão virando já experiência, né? NFT, direito e tudo mais. Experiências exclusivas dentro da marca, mas ainda é muito pouco, é iceberg total, né? Mas, ou seja, isso é uma oportunidade. Acho que é a grande questão, né? A oportunidade que a gente vai mirar ali dentro dos nossos players, na Twig e tudo mais. Né? Não, boa, boa. Cara, e assim, acho que olhando para o nosso papo, dá para ver que a gente conseguiu em várias diferentes tendências que estão acontecendo, né? Principalmente olhando para o mercado de tecnologia como Perfeito. um todo. Mas, assim, até para entender, cara, como que você está conseguindo consumir tanta informação?
Porque Boa. eu tô tendo uma dificuldade muito grande de, puta, uma semana eu tô usando tal coisa, na outra já não é mais não é mais Exato, aquilo que tá sendo falado, né? exato. E a gente tem que mudar sempre aquilo para manter no repertório, até para você ficar antenado, né? E Sim, saber o que você tem que melhorar no seu produto, o que você tem que melhorar para o seu cliente no final do dia. Como que você tem perfeito. feito isso? Como que você tem ficado antenado nesse caso? Perfeito. Lá na Builders a gente tem a garagem de Uhum. inovação, né? Então é um dos capítulos que a gente usa ali para essa parte de research, de novas tendências de tecnologia. Lá é mais focado em tecnologia. E a gente tem o service design mais focado em tendências dos modelos de negócio, né? Então isso, querendo ou não, é uma baita fonte de alimentação para aquilo que a gente vem fazendo, tanto para negócio quanto tecnologia. Obviamente eu, né, falando do Samuel, né, eu todo dia estudo, né? Então eu tô plugado em uma pancada de listas do Medium, um monte de site que eu acesso diariamente, né? E eu realmente tô ficando meio doido com isso, é muita informação mesmo. Eu criei um programinha em Python para conseguir resumir essas coisas para mim. Então eu boto minhas fontes de informação lá. Antes de vir aqui, inclusive, eu rodei ele. Irado. E, inclusive, ele não faz só essa questão de pegar o Web Crawler Insight e nas listas que eu vejo, né? Eu pego também as tendências do Google e correlaciono isso com os posts, os trend topics no Twitter, né? Para entender o que estão falando dessa tendência naquele exato momento, né? Então, é interessante fazer, lógico, tem alguns errinhos, né? Às vezes eu pedi hoje para ele resumir tendências de tecnologia da moda, né? Aí alguém falou, hoje em dia tá na moda falar XPTO, aí ele já indexou como se fosse uma tendência da moda. Não Sim. necessariamente né? Que aí é alguns probleminhas ali de tratamento de dados. Mas, assim, para se manter antenado, tem que estudar todo dia. Não tem jeito, ainda mais na velocidade que as coisas estão acontecendo. Consumir bastante conteúdo externo, consumir conteúdo de concorrente, conteúdo de todos os lugares, porque realmente é o que você falou, assim, é um momento que todas as marcas estão esperando o que eu vou fazer nos próximos 2 anos, o que eu vou fazer no próximo ano, como que eu vou montar o meu roadmap, né, de inteligência artificial ou de valor para que eu consiga realmente capturar os meus clientes, para que eu consiga trazer diferencial competitivo contínuo dentro do meu ecossistema, né? Então acabou aquele modelo de fazer um planejamento estratégico no começo do ano e vou executar esse planejamento estratégico. Não, assim, as equipes estão a cada de 1 em 1 semana, de 2 em 2 semanas, analisando todas as mudanças no mercado e já tendo que, de forma muito rápida, implementar isso em produção, A né? gente brinca que esse lance é o fenômeno da Shine, né? A Shein. Que é, meu, o cara tem uma informação, ele já consegue criar aquele produto muito rápido. Exato, No país que ele tiver, de exato. fato, já consegue fazer essa venda, né? Exatamente. Uma dessas tendências é a tendência de plataformização, né? Isso. Então, se você... eu vou sair da moda um pouco, mas só para tangibilizar, né? O maior exemplo que eu dou do Uber, né? Então, o Uber, ele conseguiu criar uma plataforma para distribuir aplicativos, né, white label de transportes, né? Então, em vez dele criar uma equipe por país, né, para que construísse esse aplicativo que tem diferença, né, em leis, em jornadas, são diferentes esses aplicativos. O custo disso seria muito grande, provavelmente eles não teriam o sucesso que eles têm. Então, eles criaram uma plataforma única, né, na equipe de engenharia deles, e essa plataforma, ela é totalmente white label. Então, se ele quer distribuir para o Brasil, ele distribui aquilo ali realmente como um SaaS ali dentro, e você tem uma equipe local que faz as configurações da plataforma. Você não fica codando a plataforma, você configura. Pegando esse mesmo exemplo, né, a Platform Builders, né, a gente sempre usa esse mote da plataformização, que é não construir sob demanda, mas sim genérico. A gente criou, por exemplo, a Builders Bank. E a Builders Bank é exatamente isso. Como que a gente, no cenário brasileiro, né, que é um cenário bem complexo de fintechs, né, onde você tem diversos bank as a service, você tem ATMs, processadoras, adquirentes, uma pancada de player, né? Como que a gente cria uma plataforma para que pessoas possam fazer negócios financeiros, possam fazer as suas próprias fintechs como um Lego, como uma plataforma mesmo, e não codando, né? E aí, obviamente, a Builders Bank, ela veio com esse conceito, onde o canal digital, o middleware que eu orquestro, todas as APIs e parceiros que eu consumo, e os meus microserviços de conta corrente, de cashback, de empréstimo, enfim, todos esses produtos e serviços financeiros, isso está na Builders Bank. E do outro lado, a gente tem um módulo para se conectar com parceiros. O que isso quer dizer? Se eu quiser trocar do parceiro X para o Y, eu troco e eu não mudo a minha experiência. Eu posso fazer o que eu quiser no meu arranjo de parcerias e modelos de negócio sem mudar a minha experiência. E não só isso. Eu, como Builders, eu tenho uma plataforma só.
E eu distribuo para diversos clientes com arranjos totalmente diferentes, com parceiros totalmente diferentes, e eu não preciso ter equipes específicas criando essas integrações, né? E mudando a jornada do aplicativo e tudo mais. Inclusive, a gente criou um mecanismo, né, para apps, que é um pouco mais complexo, mas um framework nosso, que a gente embeda dentro do app, e esse framework chamado Shutter, a gente consegue colocar qualquer jornada em tempo real dentro do aplicativo. Então, imagina que você queira fazer um feature toggle, que é sumir com uma feature, ou mudar o processo de onboarding, sem resubmeter o app para Store, né? Você vai por configuração e muda. Não muda só logo, cor, você muda a jornada mesmo, né? Que campo consome, que API vai bater e tudo mais por configuração, né? Então, esse é a escala que trabalhar plataformizável te dá, né? Então, tem uma tendência no Gartner, né, que ele fala que até 2025, 60% das empresas vão estabelecer equipes de plataforma, né? E é bem diferente do que a gente tem hoje, né? São pouquíssimos players que têm equipes de plataforma, de engenharia de plataforma mesmo. Existem players que estão trabalhando a arquitetura da empresa e está trabalhando ponto a ponto. Eu tenho ali um canal que consome as minhas APIs e tudo mais, e a partir dali, se eu quiser mudar aquela API, se eu quiser mudar o meu e-commerce, vou sair de Vtex e eu vou ir para o Magento. É tudo sempre, você sabe, é um projeto. Sim. É tudo sempre um novo projeto e tudo mais. Não, é isso, cara. Acho que o papo ele foi muito para esse lado. E agora eu queria trazer um pouquinho mais do lado pessoal do Samuca, que eu já conheço muito mais perto. Cara, como você consome moda hoje? Você, a Debs, as crianças. Como tem sido esse lance do consumo para isso? Perfeito. Sabe que lá em casa a gente tá com 3 filhos, né? Então, o Gaelzinho de 7, a Estelinha, né, tá com 2 e o Luquinha agora tá com 3 meses, né? Então, basicamente, assim, o Luquinha usa o que a Estelinha usou, né? E a Estela usa... Tô brincando, a Estela não usa o que o Gael usou, mas o Luquinha usa muita coisa que a Estela usou, porque tá muito próximo ali, né? Mas quando a gente fala do nosso consumo de moda, né, obviamente, né, a gente tá em diversos lugares, né, e tudo mais, a gente tem que estar antenado, não só para consumir, mas também pensando nos negócios, né? Ou seja, como que a gente pode realmente contribuir com as marcas. Eu costumo ir nas marcas das quais a gente presta serviço, eu costumo comprar nas marcas das quais a gente presta serviço, justamente até para entender a experiência e todas as coisas. Para mim não é só roupa, né? Mas obviamente, né? Assim, a gente tem a questão da correria do dia a dia, e para mim, aí falando do meu lado, me falta mecanismos e facilidades, né? Para mim, eu realmente eu volto a bater nessa tecla, porque para mim o consumo de moda ele tinha que ser recorrente e ele tinha que me guiar a fazer isso, né? Ele tinha que entender como que eu tô agora, se eu tô fora do peso, se eu não tô, entre outras questões, né? Fora do peso é relativo, né? Mas enfim, como que eu tô naquele momento, ou seja, que tipos de atividades eu tô fazendo, que lugares eu estou frequentando, para que o meu guarda-roupa ele seja realmente, tenha um match, né, com os ambientes que eu vou. Hoje de manhã eu acordei, eu não tinha preparado a minha roupa anteriormente, eu tive uma certa dificuldade achar o look para vir aqui hoje, né? Então, eu diria que como um empreendedor que trabalha em moda, o meu pessoal de consumo de moda não tá muito otimizado, não. Não, muito bom, mano, muito bom. E, cara, para encerrar, me dá uma dica aí de quais são os livros que você tem lido. Eu queria muito saber disso. Toda vez que a gente troca muito, você já me trouxe muita referência legal. Pega uns livros, podcasts que você tem escutado. Que eu acho que é super legal, até pro pessoal também, né, que fica escutando a gente, para já pegar e captar também essas suas referências, que eu acho que são fantásticas, assim. Cara, ultimamente, eu acho que foi uma questão da inteligência artificial, tá? Eu tô usando muito o Medium, né? Acho que eu nunca usei tanto algum canal mais concentrado do que o Medium, né? Então, Towards AI e algumas outras comunidades de AI eu tenho seguido, como de blockchain também. Então, eu tô focando muito mais em seguir comunidades e os conteúdos que advêm dessas comunidades do que em um site específico e buscar essas informações, né? Blockchain cresceu muito, assim, em cima de comunidades, né? E aí a gente está vendo esse mesmo padrão, tá? Outra coisa que a gente faz para consumir conteúdo, foi o que eu te falei, né? Via inteligência artificial, ou seja, eu passo algumas influências para ele, seja de livros, né? Como o Feitas para Durar, entre outros, para trazer um contexto ali para ele, e sites externos, né? Que a gente faz de pesquisa, mas isso ajuda a sumarizar essas informações. Então, você não está lendo diretamente da fonte, está vendo alguma coisa sumarizada, mas isso otimiza o tempo, né? Quando você coloca ali também os canais de YouTube, etc e tal, isso otimiza o seu tempo. Mas para mim, na minha leitura do dia a dia, Medium, as listas que eu sigo no e-mail, então, Notabot, cara, eu não vou conseguir lembrar todas aqui de cabeça, não. Mas são realmente a maior parte de informação, né? Porque, assim, eu recebo... Cara, todo mundo trabalha com
empreendedorismo, assim, em larga escala, recebe uma quantidade de e-mails muito grande por dia, né? Então, eu geralmente eu assino aquelas listas que me falam logo no primeiro horário pela manhã, 7 horas da manhã, vem uma pancada de conteúdo, eu leio aquele conteúdo enquanto eu tô tomando café e tudo mais, as listas, os fóruns, e aí depois eu sigo o jogo trabalhando, porque não vai dar mais Não para vai dar pra- consumir Sim. conteúdo, né? Imagino. Não, fechou, cara. Fechou. Acho que é isso. Eu queria te agradecer, né, por ter topado esse papo aqui. Pra mim foi puta, um prazer enorme receber você nesse Eu que podcast. E, agradeço, meu, Vitor. só bora. Primeiro, na verdade, até pra não esquecer também disso, manda aí bala como que a gente te encontra no Ah, boa, Instagram, como que te boa. encontra a Builders também, né? Exato, Manda boa. bala. Vocês me encontram no Instagram como Garcia Samuel, Samuel com 2 M's, tá? Tô no LinkedIn ali também, Samuel Garcia, padrão. A Builders é platformbuilders.io, né? Então ali você consegue acessar os nossos conteúdos de transformação e os cases que a gente tem feito no mercado. E a gente tem ali um espaço também da Venture, né? Mas geralmente para falar com a Venture, fala com a Builders, né? Hoje a gente tem 9 startups ali no portfólio, trabalha tanto para Builders quanto para os nossos clientes no Corporate Venture também, né? É Venture Builder também, a gente faz as duas coisas, tanto para a parte CVC ou para o CVB, né? Então, ou também incubamos empresas, né, de empreendedores novos, né, que querem algumas capabilities, ou cheque também. Então, a Builders, ela tem muito mais viés de building do que um viés ali de cheque, né? Mas, basicamente, a gente está trabalhando nesse Nas sentido duas de, frentes. de Venture Builder. Mas, assim, basicamente, queria te agradecer também aí por Obrigado, esse cara. tempo, sempre uma satisfação enorme estar junto contigo. Muito bom, mano. E sucesso pra tu aí, mestre. Não, Vamos que vamos. tamo junto. O podcast também vai ser um sucesso. Gente, então para encerrar, curta aqui esse vídeo, comenta aí todos os feedbacks que vocês acham que é interessante da gente colocar nos próximos episódios. E, por favor, gente, se inscreva aí também no canal. Valeu. Boa, só bora.